Jesus nunca atraiu alguém para ser um discípulo com falsos pretextos ou promessas. Ele expôs claramente quais são as condições e também os benefícios de ser um de seus seguidores. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Discipulado na Vida. Nós vamos começar hoje mais um módulo da Bíblia de Estudo do Discipulado. Esse módulo se chama Como Ser um Bom Discípulo ou Mentoreado. Vamos iniciar pelo primeiro estudo, que tem como tema Seja um verdadeiro seguidor de Jesus. Vamos lá? Li uma frase no livro Um Certo Tipo, do Edmond Chan, que me chamou muito a atenção. Essa frase diz assim: o cristianismo nasceu na Palestina com paixão, mudou-se para a Grécia e virou uma filosofia, foi para Roma e se tornou uma instituição, foi para a Europa e se tornou uma cultura, finalmente chegou à América e se tornou uma empresa. Não podemos negar que muito daquilo que nós vemos e assistimos nas igrejas hoje em nada parece com aquilo que Jesus ensinou e pregou, com aquilo que nós lemos nas Escrituras. Ouvimos por aí de um evangelho light, permissivo, humanista, cheio de promessas de bem-estar para as pessoas. Um evangelho que não promove mudanças, que não confronta. É como se fosse opcional hoje seguir ou não as ordens que Jesus nos deixou, mesmo frequentando uma igreja todo fim de semana. Jesus não deixa dúvidas quanto ao alto custo para segui-lo. Lá em Lucas, no capítulo 14, no versículo 33, ele afirma: todo aquele dentre vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que ficaria difícil ser um discípulo dele, ele está dizendo que não pode ser um discípulo. Ele traça uma linha muito nítida entre ser um verdadeiro discípulo e ser alguém que meramente afirma segui-lo. Muitos hoje se dizem cristãos, poucos são realmente discípulos. O discípulo está totalmente rendido ao senhorio de Cristo em todas as áreas da vida dele. Ele permanece em Jesus e tem um estilo de vida comprometido e obediente. Ele avaliou os custos e se entregou completamente para seguir Jesus. Eu nasci numa família cristã, cresci numa igreja, hoje eu sou pastor de uma comunidade local, mas confesso que a maior parte da minha caminhada cristã eu não compreendia essa diferença entre ser um bom cristão e um discípulo verdadeiro de Jesus. Eu fui ensinado a ser uma pessoa correta, a fazer minhas práticas devocionais, a ajudar outras pessoas, a me engajar nas atividades da igreja. Claro que tudo isso é extremamente correto e importante, mas eu tenho aprendido que o chamado ao discipulado vai muito além dessas coisas. O discipulado é um processo incessante de morrer para o eu e permitir que Cristo se torne vivo em nós. O discípulo responde com fé e obediência ao chamado de seguir ao Mestre, e esse segui-lo é um caminho com altas exigências. Na Grande Comissão, no finalzinho do capítulo 28 do Evangelho de Mateus, quando Jesus envia os discípulos para irem fazerem novos discípulos, ele não estava falando em ganhar convertidos e alcançar novas pessoas, novos adeptos para essa causa. Ele estava falando sobre reproduzir pessoas comprometidas e dispostas a guardar tudo aquilo que ele ordenou. Jesus eleva o padrão do discipulado, mostra que seus seguidores não são meros aprendizes, mas são aqueles que se entregaram completamente em rendição absoluta. Essas condições ficam muito claras aqui em Mateus, no capítulo 16, nos versículos 24 e 25. Diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. É interessante que Jesus começa com essa palavrinha se. Se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, se alguém quer vir após mim. Isso significa que ele nos dá a liberdade de escolha. Um bom exemplo disso é a história que a Bíblia nos conta sobre o jovem rico. Ele procura Jesus e, mesmo tendo ouvido um convite do próprio Jesus para segui-lo, aquele jovem vai embora. Ele ouve aquilo que ele deveria deixar e acha aquele preço alto demais. Aquele jovem fez uma escolha, a escolha de ir embora. Qual escolha você tem tomado todos os dias? A escolha de ser
um verdadeiro seguidor de Jesus, de se render completamente, de se entregar plenamente para ser um verdadeiro discípulo. Nesse texto que nós lemos, Jesus usa 3 expressões marcantes que definem bem esse padrão. A primeira dessas expressões é negue-se a si mesmo. A palavra usada significa rejeitar, resistir, recusar. Em outras palavras, significa dizer não. A expressão negar-se a si mesmo é utilizada em outros momentos no Novo Testamento. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 14, quando Pedro nega 3 vezes que conhecia Jesus. Ele diz, não conheço esse homem que vocês estão falando. Pedro chega a negar que conhecia Jesus. Negar a si mesmo significa não conheço essa pessoa. Negar-se a si mesmo significa negar a nossa autossoberania. Significa rejeitar esse eu que está dentro de nós. Significa mortificar realmente o nosso eu, dizendo, eu não conheço esse homem, não conheço esse Senhor que está dentro de mim e deseja me controlar. Significa dizer um não decidido e dizer sim ao senhorio de Cristo. Esse é o chamado, essa é a primeira ênfase que Jesus dá nesse texto que nós lemos. A segunda expressão é tome a sua cruz. Muitas pessoas interpretam mal isso, dizendo que uma enfermidade, uma dificuldade na vida acaba sendo uma cruz que elas precisam carregar. Mas o que Jesus está se referindo aqui é algo muito mais profundo. Essa expressão dava a ideia de um criminoso que precisava levar a sua cruz até o lugar onde ele seria morto, onde ele seria crucificado. Quem levava uma cruz é porque havia recebido uma sentença de morte. Ao carregar a cruz, essa pessoa já poderia se considerar morta, já não tinha mais interesses próprios, já não tinha mais sonhos, já não tinha mais ambições, porque a vida ali já tinha chegado ao fim. Era isso que simbolizava uma cruz e carregar uma cruz. Jesus se refere a ela dizendo que seus seguidores devem ter esse sentimento também. Devem entregar tudo, não ter mais ambições próprias, não ter mais objetivos próprios, a não ser alcançar os objetivos e os projetos do Mestre, do Senhor das nossas vidas. E a terceira expressão é siga-me. Primeiro nós somos chamados a negar a nós mesmos, depois a tomar a nossa cruz. Esse é o paradoxo. Nós nos encontramos quando nos perdemos por amor a Jesus. E como é que nós nos perdemos? Quando nós entregamos tudo, rendemos tudo aos pés do nosso Senhor. Os discípulos oram, Senhor, aqui estão os recursos financeiros, aqui está o meu tempo, aqui estão os meus dons, o intelecto, aqui estão as minhas mãos, a minha boca, a minha vida. Usa para a tua glória. Usa para cumprir os teus propósitos nesse mundo. O discípulo que trilha esse caminho, onde perde tudo por amor a Jesus, ganha tudo que realmente importa. É por isso que o apóstolo Paulo escreve com muita alegria aos Filipenses. Lá no capítulo 3, no versículo de número 7, nós lemos, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Que entrega absoluta, que entrega profunda. É algo que nós precisamos experimentar também. Esse estudo me confrontou muito, tenho certeza que confrontou a você também, e agora nós precisamos aplicá-lo em nossa vida. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu preciso ser tratado na minha autossuficiência. Tantas vezes tomo decisões sozinho, investindo no meu reino pessoal e não no reino de Deus. Eu me proponho a ter uma vida mais simples, de obediência e de transparência no meu microgrupo. Nesse sentido, eu quero trabalhar 2 questões importantes na minha vida. A primeira é não tomar mais decisões sem consultar minha esposa, meu microgrupo. Eu desejo caminhar em interdependência. E, em segundo lugar, desejo fazer uma lista de atitudes que revelam essa minha autossuficiência e confessar a Deus no meu microgrupo de discipulado. E eu proponho que você faça o mesmo, que você pare alguns minutinhos e pense o que tem impedido você de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Quais áreas você está segurando, você está retendo?
que você possa realmente não apenas ser um bom cristão na sua comunidade local, mas que você seja um discípulo absolutamente rendido ao senhorio de Cristo, desejoso a cada dia de obedecê-lo e ser um homem e uma mulher que faz outros discípulos, que reproduz isso na vida de outras pessoas. Deus te abençoe de forma abundante. Um grande abraço.